Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, e para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ecce nunc tempus acceptabile. Eis o tempo oportuno. Eis o dia da salvação. São as palavras cheias de confiança com que a Igreja nos exorta neste dia, tanto na Epístola como na antífona do Magnificat, hoje em vésperas, com que a Igreja nos exorta a bem viver essa quaresma. Toda a liturgia de hoje, primeiro domingo da quaresma, é impregnada dessas duas ideias que, à primeira vista, poderiam parecer-nos paradoxais. A ideia de um duro combate que se inicia, por exemplo, o Evangelho que acabamos de ler, o combate de Nosso Senhor, e a perspectiva de alegria e confiança em Deus, o introito, o ofertório, a comunhão e assim por diante. Com efeito, a quaresma é um combate, aliás, a vida do homem nesta terra é um combate, como já dizia o Santo Jó. Militia vita hominis super terra. A própria igreja na terra é chamada militante, e os mais antigos doutores da vida espiritual sempre falaram dela como sendo um combate. Hoje, esse catolicismo humanista e naturalista que se instalou na igreja fala de uma vida espiritual em que o combate não está muito presente. Pelo menos não o combate ao pecado. Talvez o combate à dengue. Fala-se muito em ressurreição do Senhor, mas a perspectiva do grande combate, que fora a paixão de Cristo, e que é também a nossa, essa foi omitida, suprimida, amputada da liturgia. Vários são os exemplos. Eles falam muito em retorno às origens da igreja, e eles pretendem com isso saltar a Idade Média, por causa do que eles chamam de excessos medievais. Mas, já no primeiro século, São Clemente de Roma, exortando os fiéis de Corinto à penitência, escrevia: Tudo isso, caríssimos, que vos escrevemos, não é somente para vos admoestar a respeito de vossos deveres, mas também para nos exortarmos a nós mesmos, pois é numa mesma arena que lutamos todos, e é um mesmo combate que a todos nos foi imposto. O próprio São Paulo, encarcerado em Roma, vai escrever a São Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Suporta os trabalhos como um bom soldado de Jesus Cristo. E aos Efésios: De resto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua virtude. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, porque nós não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados
e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Enfim, o próprio nosso Senhor, cuja tentação é um combate e vem de ser e acaba de ser descrita no Evangelho, fala da sua própria paixão como sendo uma vitória, e quem diz vitória diz combate, contra Satã. É agora que o príncipe deste mundo será lançado fora, diz ele, pouco antes de sua paixão. E que é, pois, o nosso combate espiritual, senão o combate travado por nosso Senhor, pelo próprio nosso Senhor, vencido por ele na sua paixão e continuado, apenas continuado em nossas almas. No mundo tereis muitas aflições, diz ele na última ceia, mas tende confiança, pois eu venci o mundo. É essa confiança em nosso Senhor que já venceu o mundo, que já venceu a carne, que já venceu o demônio. É essa confiança o que tempera a perspectiva do grande combate que se inaugura hoje. Por isso, a liturgia de hoje, conquanto nos fale de combate, de jejum, de tentações, de vigílias, canta tudo isso com melodias cheias de confiança. Basta ver o introito. Mais que as melodias, os próprios textos. Introito. Invocar-me-á e eu o ouvirei. Salvá-lo-ei e o glorificarei. E o encherei de largos dias. O que habita à sombra do Altíssimo descansará debaixo da proteção do Deus dos céus. Gradual. O Senhor recomendou aos seus anjos que velassem por ti e que te guardassem em todos os teus caminhos. Levar-te-ão em suas mãos para que não tropeces. Ofertório e comunhão. Com suas espáduas te fará sombra, e debaixo de suas asas estarás cheio de esperança. Como um escudo te cercará a sua justiça. Como alguns talvez já perceberam, a liturgia de hoje serve-se abundantemente do Salmo 90, que é, por assim dizer, o Salmo da Quaresma, o Salmo quaresmal por excelência. Esse salmo que nos inspira grande espírito de fé, de confiança em Deus e de força no meio de um combate. Certo, Padre, a vida do homem na terra é um combate. Esse combate é um prolongamento do combate vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse combate deve se acentuar nessa quaresma, entendemos. Mas como lutar de modo a beneficiar da vitória de Cristo? Como se combate uma quaresma? Quais são as regras do jogo? Eis aí uma pergunta inteligente, pois São Paulo, no cárcere, escreve também isto a Timóteo, na mesma carta. Aqueles que combatem nas arenas só são coroados se combatem conforme as regras. Combater conforme as regras. E comentando aquela outra citação, citada mais agora há pouco, a saber, suporta os trabalhos como bom soldado de Cristo, Santo Tomás vai indiretamente nos resumir, ou melhor, nos indicar a direção para descobrirmos as regras do jogo. Sobre 3 aspectos, diz ele, se pode ser soldado de Cristo. Primeiramente, enquanto se luta contra o pecado. Segundo, enquanto se combate os erros. Terceiro, enquanto se vence os tiranos pelo martírio. O pecado se vence com a penitência. O erro se vence com o aprofundamento da fé. E os tiranos se vence com a fidelidade paciente até o martírio. Martírio que, sendo uma graça singularíssima, que Deus dá gratuitamente a quem Ele quer e que não se obtém senão com muita oração. Penitência, estudo, oração. São as 3 armas essenciais para se combater numa quaresma. Pois a quaresma é, antes de tudo, para nos apegar do que é terreno, o pecado, os bens deste mundo, o que se obtém pela penitência. E por isso a quaresma é primeiramente tempo de penitência. Paramentos roxos, jejum, abstinência, supressão do aleluia, por aí vai. Mas como nos é impossível sofrer com o espírito de penitência a menor contrariedade,
sem um socorro especialíssimo de Deus? E que essa graça, sendo de graça, não se obtém senão pela oração? Então, é ainda mais necessário rezar na Quaresma. Por isso é necessário também se rezar mais ainda na Quaresma do que nos outros tempos. Mas dificilmente uma alma persevera na oração, pelo menos na oração bem feita, se ela não alimenta a sua inteligência e a sua imaginação com as verdades da fé, com a vida de Nosso Senhor, com a vida dos santos, com a moral evangélica como um todo. E daí a necessidade da leitura. Ler, rezar e fazer penitência. Eis as regras do jogo, eis as armas de nosso combate nesta Quaresma. Assim, pois, caríssimos, retomando as palavras de São Paulo na epístola de hoje. Assim, pois, em tudo conduzamos-nos como ministros de Deus, com muita paciência, nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na castidade, na ciência, na longanimidade, na mansidão, com o Espírito Santo, com caridade não fingida, com a palavra da verdade, com a virtude de Deus, com as armas ofensivas e defensivas da justiça, entre a glória e a ignomínia, entre a infâmia e o bom nome, como desconhecidos e embora conhecidos, como moribundos e eis que estamos vivos, como castigados, mas não amortecidos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas tudo possuindo. Antes de concluir o sermão, apenas um aviso. A partir de hoje, deste domingo, o catecismo será publicado. Nós não teremos o catecismo imediatamente após a missa, mas imediatamente após a saída do padre, se começará uma ação de graças coletiva de mais ou menos 10 minutos. Então, não haverá mais catecismo aos domingos, imediatamente após a missa, e será publicado no canal do Mosteiro no YouTube, penso eu. Mas em troca disso, para incentivar a prática da ação de graças e a oração, especialmente nesse tempo de Quaresma, nós faremos uma ação de graças coletiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.